Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos conhecer melhor um modelo penal alternativo conhecido como APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É um sistema já maduro, com mais de 60 unidades pelo país e que apresenta resultados importantes. Vamos ver na reportagem de Marco Aurélio Franco. A produção é da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nem de longe se parecem com as tradicionais penitenciárias brasileiras. Os muros são relativamente baixos. Guaritas com guardas ou policiais armados não são necessárias. É difícil alguém querer fugir de uma APAC. A APAC significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É um modelo de prisão humanizada, onde os presos são chamados pelo próprio nome. Genericamente, não são presos, e sim recuperandos. No caso dessa unidade, são recuperandas da APAC feminina de Belo Horizonte, que a gente vai conhecer agora. Foi a Chayene que nos guiou na visita que fizemos à única APAC feminina de Belo Horizonte, com capacidade para 150 recuperandas nos regimes aberto, semiaberto e fechado. A minha função aqui dentro é olhar os problemas das recuperandas e levar lá para dentro para eles, organizar, manter a organização, a disciplina. Nesse modelo prisional humanizado, as recuperandas têm garantia de assistência à saúde, apoio jurídico, espiritualidade, contato com as famílias, estudo e foco no trabalho. Trabalho excelente, né? Aqui você não fica, não tem tranca, né? Igual vocês viram. É o dia inteiro trabalhando, isso ocupa muito a mente da gente. Faz a gente se sentir um pouco menos presa. Já aprendi a costurar, já aprendi a fazer bolsas, tem as bolsinhas necessárias que a gente faz aqui. O modelo tem um resultado expressivo nos índices de reincidência, enquanto no sistema penal tradicional a média é de 80%, nas APACs, menos de 14% dos recuperandos voltam a cometer crimes. Cada preso recuperado é um bandido a menos na rua. Cada traficante recuperado é alguém que vai deixar de vender drogas nas portas das escolas, que vai deixar de destruir famílias. O Valdeci trabalhou de perto com o jornalista Mário Toboni, que em 1972, depois de visitar a cadeia pública de Humaitá, no interior de São Paulo, idealizou as APACs com 12 princípios básicos. Tais como a participação da comunidade, o recuperando ajudando o recuperando, a família do preso, a família da vítima, a valorização humana, o trabalho, a espiritualidade, a assistência jurídica, assistência à saúde, o mérito, a jornada de libertação com Cristo, a jornada o centro de reintegração social, o voluntariado, enfim, quando esses 12 elementos eles são aplicados de modo harmônico, eles vão produzir resultados. Resultados percebidos nas 47 APACs de Minas Gerais, estado pioneiro na aplicação do modelo. Em todo o Brasil, são 64 unidades. Quando entendem o que é proposto aqui, as pessoas passam a abraçar e ter uma outra visão do que é uma APAC, que não é um local de spa, não é um hotel de luxo, né? Muitos críticos pensam nisso, né? Mas muitos às vezes nem sabem que existem celas, há um regime fechado, há uma incomunicabilidade. O preso é trabalhado para o cumprimento da sua pena, mas só que não só isso, né? Há outra vertente que é prevista na Lei de Execução Penal, que é a ressocialização do ser humano. A mais nova APAC de Minas foi inaugurada em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Esse sujeito que entrou aqui cabisbaixo, desvalorizado, possa sair com uma educação e uma profissionalização que o permita retornar ao seio de sua família, fazer ali a diferença e, por último, a sociedade civil, sendo uma pessoa útil a essa sociedade. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Gabriel Sampaio, coordenador do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas. A Conectas é uma ONG que lida com direitos humanos. Conversamos ainda com Tatiana Faria,
diretora-geral da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. A Fraternidade é a entidade que coordena as APACs, o funcionamento das APACs pelo país. E conversamos também com Maicon Vilaça, presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB Minas Gerais. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Tatiana. Tatiana, o país tem 64 APACs. Por que não tem muito mais do que isso, já que é uma experiência de sucesso? Nós temos hoje 64 APACs funcionando no país. Aqui em Minas Gerais estão 75% das nossas unidades. Tem 47 unidades aqui funcionando em Minas Gerais, 9 no Maranhão, mais Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Rondônia. Então, nós temos 7 estados que já aplicam essa metodologia, com capacidade de atendimento a 6.400 presos hoje. Em virtude do tamanho da população carcerária no Brasil, a proposta ainda é um pouco muito tímida, né? Representa uma porcentagem ainda muito pequena, se considerados mais de 900 mil presos no Brasil. Mas a APAC, ela caminha, embora hoje bastante fortalecida, com instrumento normativo, inclusive a nível federal, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Há uma resolução do CNPCP de 2019 que recomenda que a APAC seja adotada como política pública de execução penal no país. Mas o investimento ainda é tímido porque ele representa uma mudança muito grande de paradigma. Primeiro, que é uma unidade prisional sem armas e sem polícia penal. É um instrumento de participação social na execução penal. Então, a gestão das nossas unidades prisionais ela é feita pela sociedade civil. Ela não tem uma polícia repressiva, a polícia penal, que normalmente, né, que tem essa atribuição, inclusive constitucional, de administrar as prisões. As APACs, elas são administradas pela sociedade civil, em regime de mútua cooperação com a administração pública, as secretarias que normalmente administram o sistema prisional, e, obviamente, fiscalizada por todos os órgãos de controle, todos os órgãos de execução penal, Poder Judiciário, Ministério Público, tribunais de contas, né, inúmeras atividades de controle. Então, ela representa esse paradigma, e por representar esse rompimento grande de paradigma, existem muitos preconceitos acerca do projeto, né, de que não é uma prisão, né, se trata ali de um hotel de luxo para presos, né? A APAC, a gente quer sempre nas nossas manifestações desmistificar isso. A APAC é, sim, uma unidade prisional com todas as condições de segurança que a lei exige, que as normativas do CNPCP exigem. Tem grade, tem regime fechado, tem grade, tem algema, tem cadeado. Então, é uma prisão, mas que tem uma gestão específica e traz o preso como protagonista do processo. O preso é corresponsável pela administração da prisão, pelo seu processo de recuperação de pena, pela disciplina e pela segurança. Então, ao longo das nossas manifestações aqui, vamos buscar demonstrar um pouco mais. Então, como há um rompimento de paradigma grande, é um trabalho muito grande convencer a comunidade a assumir o preso como uma questão social, a permitir que políticas públicas sejam desenvolvidas para a questão prisional, convencer a sociedade de que presos recuperados, transformados em cidadãos, é um fator de proteção social, porque existe aquele sentimento sempre de vingança, né, da sociedade apenas referente ao preso, e convencer as autoridades, as administrações públicas a adotar essa política pública
mas, embora ainda muito tímida, temos conseguido avançar por causa dos resultados positivos que temos apresentado no custo da manutenção do preso, que é bastante reduzido, nos índices de reincidência, que são reduzidos. Então, temos conseguido convencer e avançar, e existem muitas políticas de expansão dessa proposta no país. Michael, na sua experiência de lidar com o sistema penal, o que você diria que é mais importante em termos de diferença entre o trabalho que a APAC ou as APACs fazem e o que o sistema tradicional faz? Qual é a principal ou as principais diferenças? O nosso sistema hoje, o cárcere como ele é levado, uma superlotação carcerária impede uma eficiência ali. O nosso cárcere hoje tem as mesmas barras de cela que tem na APAC, tem o mesmo sistema progressivo que tem na APAC, que o sistema nosso, saímos do regime fechado para o semiaberto e para aberto, desde que alcançados objetivos ali, critérios objetivos e critérios subjetivos. E uma boa parte do cumprimento da pena com bom comportamento carcerário. Isso demonstra o quê? A nova reeducação daquele indivíduo privado de liberdade. Ou seja, aquele IPL que passa por um sistema progressivo, ele é colocado em liberdade. A APAC também faz isso, e a APAC faz de forma muito mais humanizada e, sobretudo, com o poder da autodisciplina, diferentemente do sistema convencional, do sistema prisional, que tenta se trabalhar uma autodisciplina, mas não consegue ser trabalhada, uma vez que trata-se ali de um sistema muito rigoroso de cumprimento de pena, uma disciplina um pouco mais diferenciada do que a APAC tem, o respeito àquele indivíduo que está ali privado de liberdade. Gabriel, do ponto de vista dos direitos humanos, quais são os resultados da APAC? Qual é a sua avaliação? Inicialmente, é importante reforçar que o Brasil ainda vive um estado inconstitucional de coisas no sistema penitenciário. E isso exige mudanças radicais no atual modelo de gestão desse estado de coisas constitucional, de gestão que implica desde a política criminal que é hoje aplicada e que tem gerado a superlotação e, especialmente, lidar de forma mais efetiva em relação ao ambiente prisional. Criação de vagas da forma que tem ocorrido nos últimos anos tem se dado de forma violadora aos direitos humanos e o país ainda não conseguiu construir a prioridade necessária para esse debate. Experiências que valorizam o papel da sociedade civil, experiências que também destacam esse novo tom em relação à disciplina ou reforçam a autodisciplina, sempre são bem-vindos. Mas é sempre importante destacar o fenômeno na sua estrutura, o fenômeno no quanto ele é estrutural e o quanto o Estado precisa se apropriar da busca de soluções. Então, evidentemente, é importante reforçar os elementos que indicam a participação da sociedade civil, que indicam a autodisciplina e que reduzem o tom dessa noção repressiva que é aplicada no cárcere, mas que as respostas estruturais precisam ser apropriadas pelo Estado. O Estado precisa lidar com todos os perfis de pessoas presas e estabelecer uma solução para o caso concreto, que também passa, para além do ambiente prisional, pela discussão da política criminal. Política criminal hoje, que ainda reproduz conceitos absolutamente inadequados do ponto de vista dos direitos e garantias fundamentais, como a legislação de drogas nos traz, como o excesso de prisões provisórias que ocorre no país, e a falta de controle em relação à própria violência institucional, que poderia ser enfrentada, por exemplo, com as audiências de custódia ocorridas de forma presencial em todo o país. E, Tatiana, e o que falta para que as APACs tenham maior presença no território brasileiro, tanto em número de unidades quanto na distribuição dentro do país? Faltam recursos, por exemplo? Mas eu vou pedir que você responda logo depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já.
O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do modelo penal alternativo conhecido como APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É um sistema que apresenta resultados importantes. Os nossos convidados são Gabriel Sampaio, coordenador do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas, uma ONG que lida com direitos humanos. Tatiana Faria, diretora-geral da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, a entidade que coordena as APACs. E ainda Maicon Vilaça, presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB Minas Gerais. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar, Tatiana, para que você respondesse agora. O que falta para que as APACs, experiências tão bem-sucedidas, tenham uma presença maior no território brasileiro, tanto na sua distribuição quanto no número de unidades? Falta o quê? Faltam recursos? Falta envolvimento da comunidade? O que seria? A nossa visão falta realmente ampliar os arranjos institucionais a nível nacional que temos nos estados onde temos as experiências de APAC. Então, a APAC hoje é uma realidade, é política pública de execução penal e com regramento legislativo, né, nós temos legislação. Em cada estado onde funciona a APAC tem uma legislação que reconhece as APACs como unidade prisional daquele sistema estadual, né? O sistema estadual prisional. Nós temos hoje a legislação do CNPCP, que recomenda a ampliação, e temos hoje um projeto piloto no DEPEN nacional, que está construindo novos centros de reintegração social, 6 novos centros de reintegração social, e aparelhando mais 2, com todos os equipamentos necessários. Esse projeto chama-se Projeto Ressocializa, que quer estabelecer uma experiência piloto para avaliação dessa política pública e para a expansão dessa política pública no país. Então, nós precisamos ampliar aquilo que foi feito a nível estadual, porque uma política pública não se estabelece somente com a organização da sociedade civil, precisa ter o envolvimento na questão prisional dos arranjos com o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Executivo, o Legislativo. Então, nós precisamos ampliar esses arranjos institucionais nos demais estados e a nível da União. E nós temos aí buscado, estamos conseguindo convencer, né, as administrações públicas, que nós já temos parceria de que é um custo bem mais reduzido, tanto para a construção quanto para manutenção. Hoje, as APACs gastam, em média, no país, R$ 1.400 para manter um preso num centro de reintegração social. Contra quanto do preso no sistema tradicional? Cerca é quanto? de 4 mil no sistema convencional. Aqui em Minas Gerais, se for considerar a PPP, é R$ 6.000, né, o custo per capita. Então, temos, em termos de gestão pública, muitos números também para convencer os administradores. Maicon, eu vi que você assentiu com a cabeça quando a Tatiana falou da necessidade de arranjos institucionais. Como é que se faz exatamente esses arranjos? E um complemento à pergunta, e do ponto de vista legal, precisaria haver algum ajuste na legislação para que as APACs pudessem se multiplicar? E esses diálogos devem ser intensificados com um fórum permanente para se realmente discutir políticas penitenciárias. E a APAC é uma política de execução penitenciária que vem dando certo. Só que os atores que devem ser unidos dessas instituições, eles devem ali trabalhar com uma boa vontade para buscar o melhor para a sociedade. E hoje é muito difícil quando nós falamos de punição. Falou em direitos humanos, parece que nós estamos falando ali, como a Tatiane deixou bem claro, de hotel para o IPL. E não é isso que nós queremos. Punir é civilizatório, punir é necessário. Nós não buscamos, em momento algum, questão de impunidade. Nós temos uma lei de execuções penais maravilhosa, uma lei que é uma das 5 melhores de todos os países que vão discutir execução penal. Que, contudo, nós devemos ali fazer marcos regulatórios para trabalhar a forma, não só a forma de criação, mas também do reconhecimento do sistema APAC. Porque uma coisa é ter, outra é reconhecer
tanto pelos atores políticos, bem como pela sociedade. E isso demonstra com uma legislação trabalhando isso, a forma de reconhecimento democrático. E, Gabriel, a gente acaba de ver a eleição de um novo presidente, de um novo governo. Qual é a estratégia de quem lida com direitos humanos para conseguir que esses direitos prevaleçam no sistema penal brasileiro? Obrigado pela pergunta. Eu reforço que a busca pelas saídas estruturais acaba sendo a tática mais efetiva para que modelos, seja pela APAC, seja qualquer modelo que reforce a autodisciplina, a supremacia dos direitos humanos, a participação social, só será bem-sucedido quando a prioridade do Estado, do poder público e de toda a sociedade seja enfrentar os problemas estruturais. Por mais que um bom sistema se desenvolva com esses problemas estruturais que nós estamos observando, nós vamos enxugar gelo, não chegaremos às respostas mais adequadas. O Estado vai continuar gastando R$4.000 por pessoa presa para violar os seus direitos humanos cotidianamente. Na estrutura do sistema, há problemas que são imensos e com um custo para o Estado que é também imenso, sem trazer nenhum retorno para a pessoa presa. As pessoas presas que hoje têm os direitos mais elementares violados, de saúde, de educação, de direito ao voto, de assistência, de acesso à família. As pessoas presas têm dificuldade a ter acesso à família. Que tipo de reinserção social será possível num sistema que continua tendo esses problemas estruturais? E que, para conseguir ter um sistema, uma outra política pública, vai se basear em algum tipo de seleção de pessoas presas, o que vai determinar o critério de que algumas tenham direitos humanos respeitados e outras não? Então, a expectativa é que haja discussão estrutural e que nós possamos apostar nesse ciclo que nós estamos vivendo, um debate sincero com a sociedade, em que os direitos humanos não sejam uma pauta a ser escondida, em que as pessoas realmente ponderem se é isso que esperam do seu processo civilizatório, se nós vamos tratar as pessoas presas como seres humanos, dignas dos direitos que estão na Constituição, se nós vamos responsabilizar o Estado pelo cumprimento da lei, ou se nós vamos continuar a tratar esse problema ou esse tema como um assunto de menor importância e se nós vamos assumir a responsabilidade de violações sistemáticas de direitos humanos. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês três. Agradeço a participação de Gabriel Sampaio, coordenador do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas, uma ONG que lida com direitos humanos. Agradeço a Tatiana Faria, diretora-geral da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, e ainda ao Maicon Vilaça, presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas Gerais. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ abriu consulta pública sobre a resolução que trata da reserva de vagas para indígenas no âmbito do Poder Judiciário. Os povos tradicionais deverão ter 5% das vagas em concursos para cargos efetivos e de ingresso na magistratura. A consulta está aberta de forma eletrônica até o dia 17 de novembro e os interessados podem participar por meio do preenchimento do formulário disponível na página do CNJ. Tribunais de todo o país participam da 17ª Semana Nacional da Conciliação, iniciativa do CNJ. É uma oportunidade para as pessoas conseguirem justiça por meio de acordo, sem enfrentar um processo demorado. A conciliação agiliza soluções para questões como pensão alimentícia, divórcio, acidente de trânsito e questões de vizinhança, entre outras. O balanço com os resultados da Semana Nacional será divulgado até o dia 18 de novembro. Os tribunais brasileiros terão 60 dias para organizar a retomada das atividades presenciais de magistrados e magistradas. Desde 2020, parte do trabalho tem sido feita à distância por causa da pandemia. Cada tribunal vai regulamentar o retorno,
mas o CNJ estabeleceu critérios mínimos. Entre eles, a presença do juiz na comarca, o comparecimento ao local de trabalho pelo menos 3 vezes por semana e produtividade igual ou superior à do trabalho presencial. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá pessoal, você sabe o que é má-fé no direito? Isso ocorre, por exemplo, quando mentem no processo ou quando apresentam um recurso injustificado para diálogo. Portanto, todas as partes devem estar empenhadas na busca de um processo eficaz, reto, prestigiado e útil. Para isso, foram criadas leis que garantem os princípios relativos à boa-fé. A lei não tolera a má-fé e os magistrados têm amparo legal para aplicar multa ao litigante que assim agir. Veja outros exemplos do que é considerado má-fé na publicação do CNJ. Boa Prática, vencedora do Prêmio Inovare 2022 na categoria CNJ Inovação e Acesso à Justiça, foi divulgada. É o projeto do Fórum Digital do TJ de Rondônia que democratiza o acesso à justiça ao oferecer serviços como conciliação, audiências e julgamento sem a necessidade de deslocamento, desonerando o cidadão e as instituições públicas. Tudo é feito por meio de parcerias com prefeituras e outras instituições para garantir direitos àqueles que não podem se deslocar até a sede da comarca. Muito legal, né? Confira mais nas redes sociais. E para finalizar, o CNJ está com cursos disponíveis sobre a nova lei de licitações. Todos eles são oferecidos pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Poder Judiciário, na modalidade de ensino à distância. O objetivo é permitir que os alunos, após a conclusão, estejam aptos a reconhecer e manejar as principais mudanças relacionadas às contratações públicas advindas do novo marco legal. Acesse cnj.jus.br/EADCNJ. Eu fico por aqui e até a próxima. Vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Meu nome é Gláucia Ellen Maia de Almeida, eu sou juíza titular da 2ª Vara Criminal e também responsável pela execução penal aqui na comarca de Bacabal, no Maranhão. Minha história com a APAC, ela se passou na pandemia, quando fechamos um projeto com a ONG italiana AVSE, e o projeto, inclusive, ele até ganhou vários prêmios, e se chamava Humanizar a Pena, Promover a Vida. Nesse projeto, a APAC de Bacabal, ela ganhou 7 máquinas industriais de costura e os recuperandos produziram cerca de 45 mil máscaras e distribuíram para a população carente aqui da região. O projeto durou uma média de 3 meses. Né? Com isso, os nossos recuperandos da APAC, eles se sentiram muito úteis, muito satisfeitos em poderem, de alguma forma, colaborarem com essa época, né, que nós estávamos passando, tão crítica, tão sensível. Então, assim, eles demonstraram muita satisfação em poder ajudar de alguma forma. E individualmente, né, no processo de execução penal, cada um teve a remissão da pena, né, que é um benefício pelos dias trabalhados. Então, após também o fim desse projeto, nós continuamos com a unidade de malharia e produzimos outras máscaras com doações feitas por empresários da região até o fim da pandemia. E também são produzidos fardamentos para o sistema comum penitenciário. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.